Boa tarde. Eu tenho aqui uma edição da Ortodoxia de Chesterton, não sei de que ano. Acho que a primeira vez que eu li isso foi uma capa dura, que eu perdi há muito tempo. Mas eu comprei uma nova edição, ele rapidamente ganhou novas sublinhas e anotações, como aconteceu também com o segundo livro dele que teve mais impacto para mim, que é O Homem Eterno. Tenho em casa até a edição de capa dura, cheia de sublinhas, mas ele sumiu por muito tempo, e depois eu comprei um novo, e está cheio de novo com muitas sublinhas e anotações, porque esses são dois livros que, mais do que qualquer outra coisa na minha vida, a não ser minha mãe e meu pai, marcaram a minha vida. Livros como esses não são livros que você lê, são livros que você fica lendo. Você vai começar a ler e ler de novo, e reler, e descobrir que você entendeu mal. Página 212, há 10 anos, mas hoje você está entendendo página 212. E 234 tem tesouros que você só agora começa a descobrir. Este é Chesterton. Mas eu quero para ligar com a fala de Raul e essa menção da gratidão, que seria talvez a melhor best segue da fala dele para a fala de mim. Tem um princípio metafísico, até teológico, que está à base de todo o pensamento de Chesterton. E ele é importante porque esta ideia está também na base da fé cristã, mas também da melhor filosofia que existe, que é a filosofia clássica, pré-moderna, que também continua na modernidade, mas clandestinamente, até hoje, está revivendo e se reafirmando em vários cantos do mundo. E essa ideia é uma ideia sobre, como Raul já apontou, sobre o mundo, sobre o cosmos, palpável, tocável, pesado, opaco. E esse cosmos, que é a ciência moderna, continua tentando decifrar e explicar por que é, como é, o que é a última causa do mundo. Esse mundo, esta noção do cosmos inclui também a nós, porque fazemos parte, estamos dentro do mundo. O mundo é profundamente não necessário. Profundamente não necessário. Não precisa existir. Não é algo que logicamente, ontologicamente, nem teologicamente tem que estar aí. Não tem nenhuma necessidade na minha existência, na tua existência, na existência dos por volta de 1 trilhão de galáxias que a astronomia está ultimamente determinando que existem lá fora. Todas essas galáxias e todos esses planetas e todos esses prótons e átomos e moléculas e células, todo o mundo mesmo, é um dom. É algo que só pode ser profundamente e ultimamente entendido como gratuito. Significa que nenhuma ciência vai finalmente chegar à última explicação. Existe por quê? Por causa desta equação, ou por causa deste partículo subatômico que acabamos de descobrir, ou por causa desse princípio, ou por causa dessa descoberta. Nada. E a ciência, se você segue a ciência, não sou cientista, sou filósofo, mas acho que um filósofo hoje tem que ficar ao par da ciência, ter fontes
nas quais você pode seguir os últimos passos da ciência, os últimos resultados comprovados. E hoje em dia a ciência está em crise, uma crise não sempre assumida pelos cientistas. E o maior sinal disso, eu nunca canso de comentar isso, é que 95% do universo físico consta de matéria e energia escuras. Você pode consultar isso online. Dark energy, dark matter. Não 9%, 12%, 3%, 20%, 40%. 50% a metade, não. 95% consta de matéria escura e energia escura. E você consulta qualquer físico honesto, existem, ele vai dizer, se você perguntar a ele por que você dá esse nome escura a essa matéria e escura a essa energia, ele vai admitir, como eu vi um grande físico inglês francamente admitiu, porque não sabemos o que é. Não sabemos o que é. Então, parabéns. Mas isso significa que o cosmos, mesmo do ponto de vista da ciência, é mais misterioso do que, digamos, lúcido e transparente a nosso intelecto. E mesmo se Einstein famosamente comentou que a coisa mais maravilhosa, mais milagrosa, ele usou a palavra milagrosa, do cosmos é que ele é inteligível, que podemos inteligir, podemos descobrir leis e regularidades e partículas subatômicas e galáxias e astros, etc. Mas ele não sabia ainda esta descoberta que foi feita começando nos meados do século passado, cada vez mais confirmado, e até hoje faz parte do fundo bastante consensual da física e astrofísica, e também física nuclear. Tem um grande mistério lá, sabemos que está aí, mas não sabemos o que é. Então, se você, uma segunda observação sobre isso, antes de voltar para Chesterton, porque ele também não podia aproveitar isso, imagino o que ele teria dito, quando o seu wit, se ele tivesse sabido dessa descoberta meio humilhante da ciência. A segunda coisa que os cientistas dizem, também sem controvérsias, não é um palpite, não é uma conjectura, é uma constatação, que mais de 99% do cosmos que vemos, desde 5% que está acessível aos nossos instrumentos, é espaço vazio. E mais de 99% do átomo, espaço vazio. Então, esta sala não é espaço vazio, está cheia de vocês. Está cheia de oxigênio. O corpo está cheio de células. O nosso mundo é muito cheio. Mesmo o céu, a abóbora celeste, está cheio de astros à noite. E esta plenitude em que vivemos, no final das contas, tem muito mais importância, muito mais relevância e também muito mais existência do que o cosmos, do que o átomo. Deveríamos cair nos joelhos quando os cientistas dizem, você teria que viajar milhões e milhões de anos de luz para chegar ao fim. Bom, ninguém vai fazer isso primeiro. E mesmo se você pudesse fazer, seria uma viagem que destruiria toda a sua vida biológica. E uma vez que você chegasse lá, todo o universo seria diferente. Tem tantas inconsequências nessas intimidações científicas, não científicas, mas científicas. Vocês conhecem a expressão cientismo, não ciência. Cientismo é uma ideologia ou uma posição filosófica que alega que só a ciência, normalmente as ciências exatas, as ciências da natureza, tem o direito de pronunciar-se sobre o que é real, o que existe de facto. E você está falando mais
profundamente, mas realmente sobre um corpo humano, se você fala sobre as suas células, as suas moléculas, ou até seus átomos. O cientificista diria isso. Mas o cientista diz, não, essa é uma perspectiva possível. Ajuda muito na medicina, ajuda muito na nossa perspectiva global sobre a realidade física. Mas não deixam os mestres que se pronunciam sobre o mundo, digamos, minimizar ou relativizar nossa experiência cotidiana. Nossa experiência cotidiana, em que Chesterton, a razão porque eu acho Chesterton importante, é quase sem igual na maneira em que ele defende esse ponto de vista e ilustra a sua validade, a sua profundeza, o fato que você não pode escapá-la, mesmo se você falasse sobre átomos ou sobre galáxias. Você tem que usar essa língua aqui. Você tem que escrever com esses dedos aqui. Você tem que olhar os resultados das suas pesquisas com esses dois olhos de carne. Mesmo o cientista mais cientificista continua vivendo neste mundo que é real. E uma intuição sobre isso que foi feita pelo padre Teilhard de Chardin, que não é confiável em todas as suas alegações, de longe, mas ele teve uma intuição boa. Ele falou que entre o muito, muito grande, cósmico, e o muito, muito pequeno, o atômico, somos nós. O muito, muito complexo. Muito, muito complexo. Somos complexos. Muito complexos. E complicados, infelizmente, também. Mas essa complexidade, essa densidade, intensidade da nossa existência, esse é o mundo a que Chesterton faz referência. Não é o cosmos vazio, ou os átomos, os prótons, os quarks, os fótons, os bósons e todos esses nomes que eles usam. Com toda reverência, todo respeito à ciência, eu tiro meu chapéu todo dia. Eu sigo com muito interesse esses avanços na ciência, mas temos sempre que vigiar sobre as como chamamos essas extrapolações filosóficas que os cientistas fazem sobre os seus achados, quando eles começam a interpretá-los. E diz, esta descoberta significa o seguinte: momento, agora você está fazendo filosofia. Eu sou filósofo, então eu vou desafiar você sobre essas alegações filosóficas, não sobre a sua ciência. Eu vou aceitar pacientemente e humildemente suas pesquisas verificadas cientificamente. Então, só isso como prefácio a aquilo que para Chesterton é importante. Estamos falando sobre este mundo, aqui e agora, o mundo humano, o mundo proporcional, em que elefantes são grandes e formigas são pequenas, em que árvores são grandes e flores são pequenas, em que o cheetah anda rapidamente e a tartaruga anda devagar. Todas essas medidas que fazemos, proporcionadas ao nosso corpo e à nossa experiência pelos sentidos, este é o mundo a que Chesterton fala, se endereça. E sendo um mundo não necessário, está um mundo cheio de regularidades e leis e princípios que podemos pesquisar, maravilhosa. A ciência é uma maravilha. Mas o mundo não possui necessidade, por isso a reação, a nossa atitude para com o mundo é atitude de admiração. Admiração, assombro, deslumbramento, tem vários, espanto filosófico, taumazein em grego. Tanto Platão quanto Aristóteles identificaram esta experiência de assombro, de espanto filosófico, de deslumbramento,
como o início da filosofia. Você começa a filosofar no momento em que você experimenta esse espanto, essa mistura de conhecimento e desconhecimento, de cognição e ignorância. Você sabe algo e esse algo já está apontando a mais que você ainda não sabe. E essa é a reação que Chesterton manifesta em cada página. Ele foi um homem permanentemente em um estado de admiração. Alguém que eu li há muito tempo, esqueço o nome, o que é conhecimento, gnosis, no seu sentido mais profundo, não conhecimento, não informação, não factos, não elencos de fatos e aquilo que você pode armazenar dentro de um computador, mas entendimento, gnosis, é quando você é surpreso por tudo. Você possui esse conhecimento quando você fica surpreendido por tudo. Sócrates, tem uma descrição de Sócrates em qualquer um dos diálogos. Platão diz, Sócrates, o pai da filosofia, o avô, melhor. Sócrates sempre deu a impressão, aonde quer que ele esteja, como se ele fosse lá pela primeira vez. Mesmo quando ele voltou para o mesmo lugar, mesma árvore, mesmo prédio, que ele já tinha visitado 1000 vezes, ele entrou como se fosse pela primeira vez. Porque ele teve este olho interior aberto ao facto de que nada disso é necessário. É um dom. Como a expressão no rosto de uma criança quando recebe seu presente de Natal, no aniversário. Para mim, e esse perpassa não apenas todas as obras de ficção e de não ficção de Chesterton, mas perpassa quem lê com atenção cada página da Bíblia e cada página de boa filosofia, está cravada, está enterrada, está submersa, infelizmente, em nossa experiência. Cada experiência que você tem poderia virar uma experiência de surpresa, de admiração. Em vez de ficar com tédio. Chesterton falou uma vez que ele nunca foi entediado na sua vida. Nunca teve a experiência de ser entediado. Mesmo durante essas tentações juvenis, estava sempre fascinado, excitado pelas experiências. Isso é aquilo que nós não temos e ao qual seus livros servem. Porque veja só, tem uma diferença fundamental, tendo falado tanto sobre a ciência moderna agora, entre esta ciência e a filosofia. Porque a filosofia, já mencionado por Raoul, quando começou com esta reforma moderna, com René Descartes, um brilhante matemático e impressionante pensador, com certeza, mas também que inaugurou uma atitude para com o mundo que foi infectado com uma dúvida, uma necessidade que você primeiro você tem primeiro que satisfazer certas exigências lógicas, matemáticas, de clareza, de certitude, antes de andar para frente na sua pesquisa ou na montagem da sua filosofia ou da sua ciência. E o que Chesterton acha é que esta primeira experiência de vida que você já observa no rosto do bebê, do nenê. Quando ele chega no mundo, você nunca vê no rosto de um bebê uma expressão como esta. O bebê está sempre boca aberta, ele não pode acreditar o que ele está vendo. E isso não é
o cérebro não está desenvolvido, ainda ele vai amadurecer e saber as verdades nuas e cruas do mundo. Não. Ele já está vendo algo. E ele está acessando esta existência, esta realidade, que não está dentro da sua mente, e não é ele mesmo, não está olhando para si mesmo. Ele vai fazer isso depois, infelizmente, como nós todos fazemos, mas ele começa olhando para o rosto do papai, da mamãe, dos irmãos, todas essas pessoas estranhas que estão jogadas na minha frente. E essa é, na leitura de Tomás de Aquino, esse terceiro livro, tem 4 grandes livros de não ficção de Chesterton: Everlasting Man, Homem Eterno, Ortodoxia, e as 2 biografias sobre São Francisco de Assis e São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino fala nas suas obras frequentemente do ser, do ente, mas normalmente ele passa a falar sobre a constituição do ente limitado por ato e potência, forma e matéria, e até a identificação de Deus mesmo como ens ipsum esse subsistens, como o ser mesmo subsistente. Mas ele faz uma referência, de vez em quando, que nunca foi muito pesquisado até hoje, a ens primum cognitum. Ens primum cognitum, em latim. O ente primeiramente conhecido. O ente primeiramente conhecido. O que é isso? Esse é este primeiro passo do nosso intelecto, quando ele abre-se pelos sentidos, porque os sentidos são janelas à alma, ao intelecto. E quando o bebê olha, o ente, aquilo que está se apresentando e formando como fundo da plataforma para todos os seus conhecimentos subsequentes, este ens primum cognitum. É por isso que quando falamos sobre qualquer coisa, para falar sobre essa coisa, temos que dizer que é, ou seria, ou poderia ser, ou foi, ou era. Mesmo possibilidades são coisas que poderiam ser. E por isso a ficção em Chesterton é tão importante, porque, como já falou Aristóteles, a ficção, a poesia, ele usava a palavra poesia, Platão teria dito música, no sentido mais amplo, todas as artes, todas as criações da nossa imaginação, são mais perto à filosofia do que à história. Porque a história fala sobre eventos isolados, contingentes que podem acontecer, podem não acontecer, mas para fazer boa ficção, para escrever contos de Padre Brown, ou esses múltiplos romances de Chesterton, ou qualquer Machado de Assis e assim por diante, para fazer boa ficção, você tem que falar não sobre algo que aconteceu, mas algo que poderia acontecer. E porque poderia acontecer, você já está falando sobre o ser. Você já é um metafísico em germe. E por isso Chesterton gostou disso, porque ele estava explorando possibilidades. Mas tudo isso começa com ens primum cognitum, a primeira coisa que você entende, que é o ente. Que você entende, mas também não entende, porque você não pode defini-lo. O que é o ente? O ente é o que é. Não chegamos muito mais perto do que isso. Se pode desdobrar algumas implicações nesta definição, mas ente é pressuposto por tudo e examinado para os poucos filósofos que fazem metafísica. Esta é a ciência que examina o ente mais de perto. E Chesterton nunca fez esse tipo de pesquisa. Não foi um filósofo profissional, não foi sistemático, mas foi, sim, intuicionista. Ele viu coisas. Vocês que não conhecem a história da sua composição do pequeno livro sobre Tomás de Aquino, alguns já sabem, mas vale a pena repetir rapidamente para ilustrar isso. Chesterton já tinha escrito Ortodoxia e
vários contos de Padre Brown e romances, e estudo também sobre questões sociais, políticos, econômicos. Mas um dia ele ouviu que todo mundo no mundo católico está falando sobre este cara medieval, Tomás de Aquino. E ele anunciou um dia, bom, eu vou escrever um livro sobre Tomás de Aquino. E todo mundo sabia que Tomás de Aquino é muito difícil e que houve já na época, como há hoje, peritos que passam toda a sua vida estudando Tomás de Aquino, lendo os livros dele. Se você tem uma vida longa, você pode chegar a uma boa parte deles. E lendo livros sobre ele, como Etienne Gilson, Jacques Maritain, Cornélio Fabro e assim por diante. Chesterton não fez nada disso. Nem teve um bacharelado em qualquer coisa. Não foi um acadêmico. Então, alguns dos seus amigos sugeriram para ele, então, talvez melhor deixar Tomás de Aquino para os teólogos, os filósofos. Você vai arriscar seu bom nome produzindo uma besteira sobre uma coisa estúpida sobre Tomás de Aquino. Você vai perder a sua autoridade em outras áreas. Mas ele continuava e chamou Dorothy Collins, que foi sua secretária, que eu conheci nos anos 80, fui lá onde sua casa está em Beaconsfield e sua secretária estava ainda viva, mas naquela época foi muito jovem. Ele chamou ela e dictou a primeira metade do livro sobre Tomás de Aquino. E, inevitavelmente, chegou a um certo limite de conhecimento, porque ele não foi omnisciente. E ele enviou Dorothy para um padre que ele conhecia para buscar alguns livros sobre Tomás de Aquino. Então, ela sumiu, foi para o padre que finalmente foi aquele que o batizou, Padre O'Connell, e voltou com uma pilha de livros, mais ou menos assim, livros sobre introdução ao atomismo, a introdução à filosofia escolástica, etc., etc. E ele sentou-se, como foi seu hábito, contou Dorothy Collins e vasculhou pelos livros, ali um pouco aqui, um pouco lá, depois próximo. Buscou terceiro e terminou uma hora, talvez, consultando essa pequena biblioteca. Depois chamou Dorothy Collins, sua secretária, de volta e dictou a segunda metade do livro. E terminou sem editação, sem redação, sem notas de rodapé, sem aparelho crítico. Só Chesterton. E o livro foi publicado pela sua editora. Ele falou, bom, vamos esperar que o bom nome dele pessoas vão pelo menos comprar o livro, mesmo se ninguém gosta dele. Não, vamos ganhar um pouco de lucro por essa produção de Chesterton. E o livro foi enviado também para esses tomistas, esses escolásticos, filósofos, teólogos, para ler. E Etienne Gilson, que é o mais famoso historiador da filosofia medieval e do tomismo no século passado, ele leu o livro e falou, eu estou sem palavras, e sem comparação possível, o melhor livro que jamais foi escrito sobre Tomás de Aquino. Eu não entendo, ele falou, como ele conseguiu escrever isso, mas ele chegou, ele teve quer dizer, ele leu alguns textos, com certeza. Leu esses livros, mas a sua mente é um dessas mentes que vai diretamente para o essencial e elimina aquilo que está colateral, sem importância, e bote isso dentro de um contexto maior. E o livro, até hoje, eu sempre recomendo aos meus alunos, busquem uma boa tradução, se for possível, desse texto de Tomás de Aquino de Chesterton, porque é brilhante. E Gilson, a propósito, ele faleceu nos anos 70, perto do fim da sua vida. Alguém voltou para ele e falou, Chesterton, Gilson, você quer talvez
modificar um pouco este elogio que você pronunciou lá nos anos 30 sobre esse livro de Chesterton. Está sério mesmo. E ele repetiu e falou, eu estou envergonhado pela toda minha erudição. Chesterton intuitivamente chegou àquilo que nós mal conseguimos chegar com nossa ciência tão trabalhada. Então, isso mostra o que Chesterton pegou e o que deu para ele quase a chave a entender Tomás de Aquino. Porque tem muito tomismo, muito esquemático, e tem muitos tomistas que são insuportáveis. Eles fazem de Tomás de Aquino um catecismo. Tem perguntas e respostas. Eu conheci uma vez, não vou nomear nomes, mas eu conheci um diácono na Suíça, nos anos 70, que tinha quase decorado a Suma Teológica. Acho que não é possível, mas eu fiz qualquer pergunta. Esta é na primeira parte, questão 74, artigo 3, resposta à objeção 2. E fala o seguinte, e esse cara, o seu desenvolvimento depois foi lamentável, porque ele sabia muito, mas não teve nem um pouco desta intuição. Ele estava reduzindo Tomás de Aquino a uma geladeira, um depósito de respostas prontas para todos os problemas. Tomás não é assim. Aristóteles não é assim. Eles exploram, eles abrem portas, depois outras portas, e a unidade do gênero literário de Tomás de Aquino é a questio. A questio é um inquérito, é uma busca, uma procura. Não é, agora resolvemos isso. Não. Ele resolveu algumas coisas, mas tem mais novas perguntas que ele coloca do que simplesmente velhas perguntas respondidas. E Chesterton tem esse mesmo espírito, esta mesma mente, mas não sistemática. Ele não escreve coisas, digamos, escolasticamente, mas a intuição está lá. E isso vem do seu contato com este ente primeiramente conhecido. E curiosamente, para vocês que não conhecem talvez a história da filosofia contemporânea, a filosofia da história contemporânea é um grande naufrágio, porque muitos estão anunciando que a filosofia como antigamente concebida não existe mais, não pode existir mais. Mas um dos filósofos mais profundos e mais influentes, também problemático, mas quem não é, Martin Heidegger, ele escreveu um livro nos anos 20, Sein und Zeit, Ser e Tempo, muito famoso, muito difícil, muito profundo. Foi antes da sua romance com o socialismo nacional, que é outro capítulo na sua vida. Mas ele inaugurou esse reconhecimento cada vez mais insistente da filosofia contemporânea. Há dimensões do nosso conhecimento que vêm antes de isolarmos objetos e dizer, eu sou o sujeito que estou conhecendo este objeto aqui, esse objeto aqui, descrevendo-o, que já pressupomos um mundo de existência, um ambiente em que vivemos antes disso. Ele descreve isso em palavras suas, mas está retomando precisamente essa ideia do ente, primeiramente, cognito de Tomás de Aquino. Então, esse parentesco entre Chesterton e Tomás não é apenas neste livro, que ele escreveu, biografia que ele escrevia sobre Tomás, mas está presente desde pelo menos a ortodoxia. Por quê? Porque a ortodoxia também, eu protesto a maneira em que eles apresentam o livro, tipicamente, como apologética pela fé cristã. Acaba, sim, sendo apologética pela fé cristã, mas é apologia pela fé cristã, porque a fé cristã pressupõe que vivemos em um mundo que podemos conhecer imperfeitamente, mas
rigorosamente, é realmente lá, e que é possível acessar verdades pelos seus sentidos. Porque se você não aceita isso, você pode se encarnar quantas vezes que você quiser, mesmo se você for Deus. Encarnação, veja, eu estou aqui. Mas, como eu posso saber que você está aqui? Meus olhos me deludem. Então, a sã teologia e uma fé convicta pressupõe certas constatações filosóficas. Não que todo mundo seja filósofo. Não que todo mundo leia Tomás de Aquino, Aristóteles ou Platão. Mas que todo mundo tenha ainda essas certezas primárias que já começam com as crianças. Já começam com as crianças. E injetam também em nossa experiência uma certa consciência do caráter do dom do mundo. Que o mundo é um dom, que não é necessário. Por isso sentimos admiração. Por isso estamos potencialmente em um estado de surpresa constantemente. Quem for realmente iluminado pela fé e pelos dons do Espírito Santo, podemos fazer comentário teológico, é a pessoa que vai olhar cada vez mais a tudo como um dom, um presente. E essa atitude que todo mundo comentou em Chesterton, como em Sócrates, e também outra coisa que está ligada com isso, é o amor. As pessoas, Chesterton, você mencionou George Bernard Shaw, ateu, famoso, e também H.G. Wells, a Guerra do Mundo, também um ateu ainda mais feroz. Eles foram amigos de Chesterton, amigos que gostaram muito dele, gostaram também de debater com ele, tem um debates que hoje em dia são muito difíceis hoje em dia termos esses debates, mas debates muito corteses. E todos os interlocutores, os debatedores com Chesterton, mesmo se Chesterton acabou massacrando suas posições, você vê isso no YouTube o tempo todo, tal e tal, massacre, enterra. Mas se fosse Chesterton, realmente é o caso, porque ele conseguiu logicamente massacrar uma posição absurda, errada, mas, essa é a diferença, a pessoa continuava sentindo-se amada por ele. Ele fez isso com amor. Amor, o enganado, detestar o engano. Você pode fazer como falamos sobre o pecado. E quando você tem essa atitude para o mundo, que é o mundo, o cosmos inclui as outras pessoas que estão lá também, são também dons não necessários. Pela não necessidade da sua existência, você tem uma atitude de gratidão, de um lado, mas também um motivo para amá-las. E Chesterton foi um grande amador, em todos os sentidos da palavra. Ele amou. Você sentiu isso nos seus olhos, dizem as pessoas. Essa foto aqui talvez não é melhor para provocar, mas tem fotos dele em que você vê isso claramente. Foi uma pessoa cheia de gratidão à existência, que a existência da criação é um dom, que nunca vai ser cientificamente completamente explicado. Embora que as melhores soluções e aproximações a uma solução científicas são muitas vezes feitas por pessoas de fé. Você sabe que o Big Bang foi ideado por o padre Georges Lemaitre e que os primeiros passos na genética foi um padre alemão, Georg Mendel. A possibilidade de termos hoje em dia uma teoria da evolução um pouco mais sensata é devido a Theodosius Dobzhansky, um cristão ortodoxo que foi o primeiro a aproximar o darwinismo com genética. E mesmo pessoas nessas
ciências estão muito devedores a pessoas de fé. Não vem conflito. A ciência nunca vai ameaçar a nossa fé. Só o que ameaça são ideologias mal pensadas e normalmente motivadas por motivos políticos ou até piores. Bom, só para encerrar e convidar perguntas. Sim, última observação na mesma linha com admiração e dom da existência. E aquilo que distingue a filosofia da ciência, que eu não encerrei este pensamento. A ciência moderna sempre busca descobertas, descobrir coisas novas que a gente não sabia que estavam lá. Há muito tempo a gente não sabia que temos células, ou temos moléculas, ou átomos. Essas são descobertas valiosas, importantes. Não sabíamos que havia tantas galáxias e tantos astros. Esta é uma descoberta, coisas novas. A filosofia, na sua melhor exposição, no melhor entendimento dela, não busca descobrir coisas novas, tanto quanto trazer à tona consciência de verdades já vagamente conhecidas, mas não completamente conhecidas. Aquilo que Platão entendeu por anamnese, recordação, reminiscência. Ou seja, coisas que quando você realmente aprende uma coisa filosófica de grande valor, você vai ter esse tipo de reação. Você não vai dizer, esse é algo completamente inédito. Uau! Essa reação você pode ter na ciência. Na filosofia, que trata do contexto cotidiano da vida humana, você vai responder assim, eu já sabia isso. Eu tive essa experiência, mas eu não podia colocá-la em palavras. Você sente algo sendo tirado da sua própria alma, do seu próprio intelecto, que já estava lá, implicitamente, mas não foi explicitado. É por isso que Platão referiu-se ao método de Sócrates de maiútica, porque o que faz parteira, o que faz a parteira, ela não dá a luz ao bebê, ele ajuda a mulher a dar a luz ao bebê. É um bom filósofo, é um bom professor de filosofia, um bom ser humano. Vai ajudar outras pessoas a ver aquilo que eles já estão vendo vagamente. Então, em vez de seguir esse caminho que Chesterton empunhou toda a sua vida, que é só a ciência, a nova ciência, especialmente ciências sociais, vão explicar tudo pela primeira vez na história humana, temos que jogar na lixeira a filosofia clássica, as religiões clássicas, e deixar que a ciência tenha a última palavra. Falam, não. Você está falando sobre novas coisas, novas descobertas. Parabéns, continua. Só, por favor, não polui nosso oceano. E talvez alguns menos armas nucleares e tal. Tem muitos abusos da ciência também, claramente. Mas a filosofia vai despertar algo que já está em germe em nós. E você responde dessa forma quando você ouve uma boa palestra sobre filosofia, um bom ditado de um filósofo, ou um bom diálogo de Platão, que algo está crescendo na sua própria alma, chegando à luz na sua própria existência, que é uma novidade, mas também uma antiguidade. E eu vou encerrar a minha fala com uma palavra de um dos meus filósofos favoritos, que é o Confúcio, o chinês, que falou que aquela pessoa pode ser um mestre, um professor, aquela pessoa pode ser mestre de outras pessoas, sob a condição
que ela saiba tirar uma novidade da manutenção do antigo. Ele diz, mantendo o antigo quente, ele diz como você mantém uma refeição quente, mantendo a tradição quente, você tira novidades. Novidades que estão arraigadas na tradição, diríamos. Então, uma boa teologia, diríamos, estamos no Instituto da Teologia, uma boa teologia que faz desenvolvimento, sim, mas fica arraigada na tradição. Não dizer, temos que eliminar Tomás de Aquino, Agostinho, tudo isso, temos coisas completamente inéditas. Atenção, isso é perigoso. O bom mestre é só a pessoa que saiba trazer novidades pela manutenção do antigo. E esta é talvez a melhor designação da pessoa, do sábio, eu diria. Não é filósofo, não é... Ele escreve poesias, mas seus poemas não são grandes poemas, mas são bons poemas. Seus romances são bons romances, com certeza. Mas ele mesmo foi maior do que qualquer uma das suas obras. Não apenas fisicamente. Ele foi enorme. Mas não. Ele passou por períodos onde ele foi obeso mesmo. Mas eu quero defendê-lo um pouquinho, porque certamente ele sofreu excessos. Isto vai atrapalhar um pouco a possibilidade dele ser canonizado, porque você tem que normalmente ser um pouco mais equilibrado do que ele foi nesse sentido. Mas o problema dele foi o problema da distração. Uma pessoa uma vez descreveu durante uma conversa com Chesterton, durante o almoço, jantando com Chesterton, e ele contou 34 vezes que Chesterton levantou seu garfo com um pedaço de carne para sua boca e depois baixou de novo. Porque ele começou a pensar. Teve essa, às vezes, quase impossível imaginar como ele conseguiu comer o suficiente para ficar gordo. Hoje em dia, provavelmente diríamos que ele teve um problema de glândula, qualquer coisa assim. Não foi uma pessoa propositadamente excessiva, intemperada, mas foi simplesmente distraído. Uma mente que estava constantemente produzindo ideias, e ele já faleceu com 62 anos. 62 anos. E caso ele seja beatificado, canonizado, certamente com certeza ele já está no céu e podemos pedir a sua intercessão. Bom, obrigado. Eu fiquei muito feliz de ver um chestoniano tão brilhante morando aqui em Brasília. Não sabia disso, então é bom demais. Bom, eu teria muitas perguntas, mas vou concentrar em dois aspectos que o senhor falou. Bom, eu já li sobre, o senhor deve conhecer o padre Stanley Jack, que é um húngaro que fez a questão da divisão de ciências. Sim, então ele também, quando o senhor falou sobre ciência, me lembrou muito ele, que essa divisão de que ciência seria quase com a física, mas ela teria que se concentrar no quantitativo, né? Enquanto a filosofia e o social deveria se concentrar na retórica, na lógica da retórica, né? Nesse sentido, ele fez o que você falou, nesse aspecto de que a física, quando ultrapassa um pouco, e aí ela atinge a filosofia, já não está no campo físico mais, né? Está no campo da retórica. Com relação a Chesterton, ele escreveu o livro de economia, né? Seguindo o Hilaire Belloc, e eu acho também que ele viu que a economia estava querendo ser a física nesse sentido, querendo trazer uma ideia, querendo ser uma ciência social quantitativa, e aí estaria avançando o que ela não poderia avançar, ou querendo ser o que ela não pode ser, dado que ela lida com o humano. Eu gostaria de seu comentário sobre essa relação do Chesterton com a economia e essa relação da divisão das ciências, né? Outro aspecto que o senhor falou que eu achei interessante nessa questão de espanto, essa meio que infantilidade chestertoniana de
ver a vida, né? E esse amor que ele tinha pelas crianças e esse aspecto de ver o mundo como uma criança que é bíblico, né? E tão chestertoniano. Obrigado. Bom, Stanley Yaki, J-A-K-I, Stanley Yaki, foi um monge beneditino e com doutorado em física e em teologia. Ele escreveu vários livros. Se você deparar com um desses livros, como eu digo para meus alunos, se você vê um livro dele na livraria, o compre. Se alguém te deu, aceita. Se você vê um que está descuidado, rouba. Né? Porque esses são livros que vão alimentar a sua alma de forma especial. Ele apontou até o fato de que a ciência moderna é única. Aquilo que realmente é inédita é a ciência moderna na história do mundo. Tem civilizações como Índia, China, Egito, até mesoamericanas, andinas, mesopotamianas também, persas, que chegaram a centenas e às vezes milhares de anos de uma cultura muito alta, uma filosofia também muito desenvolvida, especialmente uma arte, cultura desenvolvida, mas nunca desenvolviam a ciência moderna. Nunca teve um Galileu, um Descartes na matemática, ou Newton, etc. Bom, alguns vão dizer, graças a Deus, não tinham isso, porque não produziam tanta poluição e não ameaçaram a raça humana com guerra nuclear. Mas, mesmo assim, é importante ver por que é que a ciência começou apenas aqui no Ocidente, na Europa cristã. Na Europa cristã. E Stanley Yaki defende a tese de que isso seria impossível sem uma visão bíblica, judaico-cristã, da criação. Voltando à criação de novo. Porque a criação não é uma coisa necessária, de um lado, mas mais importante do que isso, uma vez que você tem uma clara noção da criação, você também evite qualquer tipo de panteísmo ou identificação da natureza ou do cosmos com Deus. Porque isso é um problema. Porque se você acha que o mundo cósmico, que o mundo físico, as pedras e mesmo os animais e as plantas são manifestações diretamente de Deus, são ligadas com Deus, são outro lado de Deus, são projeções de Deus, você não vai investigá-las. Você vai ter um obstáculo para investigá-las, como você não quer investigar sua mãe. Você não quer saber nada sobre, digamos, a vida sexual dos seus pais. Eu não preciso saber nada disso, obrigado. Embora que a minha existência tenha uma certa dependência disso. Não é desligada, não. Mas quando você vê o mundo como uma criação, uma dom de vida, e que tem sentido, que Deus fala pela sua criação, então este convite, diz aqui, a investigação das suas leis, da sua inteligibilidade, aquilo que Einstein destacou. E é importante quanto a Yaki, quanto a Chesterton e economia, questões sociais, ele tem um grupinho de livros, e juntamente com Hilaire Belloc, que foi seu amigo, Hilaire Belloc, mais historiador, fez algumas coisas também apologéticas, mas grande historiador, muito intuitivo, amigo de Chesterton, muito diferente, mas eles foram tão bons amigos. Chesterton foi altamente capaz de fazer amigos. Este é um bom sinal também de uma pessoa que já avançou muito no amor. E eles dois escreveram livros sobre aquilo que chama-se distributismo. E hoje em dia tem um cara norte-americano que escreveu um bom livro sobre isso, John Medeia, M-E-D-E-I-L-L-E. Tem um pequeno grupo, basicamente é a doutrina social da Igreja Católica, de todas essas encíclicas de Leão XIII até Papa Francisco.
E não é socialista, com certeza, também não é completamente capitalista, mas está mais na direção do capitalismo do que o socialismo. E os livros de Chesterton é bom porque, como nas encíclicas e como a igreja em geral faz, são sobretudo questões morais, não especificidades sobre conduta econômica, planos de governo, etc., tipos de governo. A igreja sempre fica um pouco aquém desses detalhes. Mas Chesterton escreveu um livro, chama-se What's Wrong with the World? O que está errado com o mundo? Existe em português? Já? E também tem outro, eu vejo o livro na minha biblioteca, mas esqueço o nome. Outline of Sanity, o esposo da sanidade. Bom, e talvez você tenha algo a dizer sobre a doutrina social? Ok. E eu não sei muito sobre esse aspecto do seu pensamento. Eu li os livros, eu li também as encíclicas, e eu acho que é uma boa fonte para qualquer cristão ou católico sério para entender melhor como você deve avaliar aquilo que está acontecendo na política, na economia mundial, ler essas encíclicas e ler esses livros de Chesterton. De Belloc, The Servile State, o Estado Servil, e The Elimination... Economics for Health, excelente. Se você quer entender a ciência econômica, você quer entender isso, ele escreveu um pequeno livro, Belloc, Economics for Helen, Econômica para Helen, uma amiga dele, Helena, para Helena, que explica em termos muito básicos o que é economia, porque eu não tenho mente para esse tipo de pesquisa, acho que é tudo aquilo que eu posso dizer, resposta. Tá bom? Pode vir aqui, por favor. Assim, ultimamente eu ouvi falar de um texto sobre as influências de Chesterton, sobre Tolkien, né? E eu nunca tinha ouvido falar, além da questão óbvia de que ambos foram católicos, né? Então, eu queria que o senhor comentasse se eles foram contemporâneos, se houve alguma relação, se Tolkien possivelmente entrou em contato com a obra, né? Porque, assim, algumas relações do que ele falou da biografia, a gente vê certos, né, paradigmas em que eles seriam juntos, mas que o senhor comentasse se houve alguma influência, vocês sabem. Também sobre a sua ficção, eu não sou realmente um perito. E Tolkien eu nunca li muito, embora que admiro e sei a sua relação com Lewis, com certeza, C.S. Lewis, mas com Chesterton. Eu procurei bastante sobre isso já. Eu não achei nenhuma referência. Tolkien leu Chesterton. Ele gostava muito do ortodoxia. E eu tenho quase certeza de que aquele famoso argumento, né, que ele usa com Lewis sobre os mitos não serem mentiras, mas serem sombras da verdade do Evangelho, eu tenho quase certeza que ele pegou isso no Nome Eterno, mas eu nunca achei nenhuma referência explícita a isso. Tolkien com certeza gostava do Chesterton, mas ele não tinha ele em conta tão alta quanto Lewis tinha, por exemplo. Não era um dos mestres dele, não era uma influência tão forte para ele. Mas ele conhecia, ele leu, e ele respeitava ele bastante, sim. Alô? Alguma outra pergunta? Parabéns pela exposição, professor Raul. Uma coisa assim mais imaginativa. O que vocês acham? Qual a análise que Chesterton faria, ele que amava tanta realidade, da situação atual da Europa, totalmente Inglaterra e Irlanda, né? Porque tem um trecho do Chesterton que ele diz que a Europa seria salva por um irlandês tomando chopp no meio da rua.
posso recuar um pouco da sua pergunta e fazer uma observação que tem algo a ver. E essa é, ele foi com certeza um apologista para a Europa, a noção da Europa como uma unidade cultural, também tendo ligação nesta questão do nascimento da ciência, porque lá na universidade eu enfrento quase todo dia anti-europeísmo. Esse eurocentrismo é considerado como um dos pecados mortais do nosso tempo, por causa do colonialismo, imperialismo, esse tipo de coisa. E é muito difícil convencer os alunos. Eu acho que eu consigo fazer, mas você tem que lembrar, de novo, filosoficamente, de tantas coisas no nosso passado que vêm da Europa. Tanto filosoficamente, tanto religiosamente, tanto culturalmente, coisas que saíram da Europa, não apenas a filosofia e a religião, mas também na arte, coisas na cultura moderna, na arte visual, a perspectiva. Você não acha perspectiva em quase nenhum outro tipo de arte no mundo. Então, eu adoro arte não europeia, mas você não busca perspectiva lá. Tudo é plano. Né? E também na música, polifonia, harmonia, multiplicação de linhas como fugas de Bach, música coral da Palestrina, etc, etc. Isso é uma descoberta que surgiu também na Europa, alimentada, irrigada pela Bíblia, por Aristóteles, por Platão, pelo direito humano, essa conjunção de judaísmo, cristianismo, a filosofia e a arte gregas, e a arquitetura e a ciência militar e a jurisprudência romanas, todas essas coisas migrando para o norte, enfrentando os povos germânicos, os povos eslavos e os povos celtas. E sabemos o que aconteceu com os alemães. Eles acabaram produzindo a música mais incrível na história do mundo, começando como bárbaros e herdando essas riquezas do sul. A Europa é uma coisa em que tantas coisas diferentes convergiram. E o problema com a Inglaterra, todos os meus antepassados vêm da Inglaterra, Norfolk County, Great Ellingham. E Inglaterra, desde o início, foi diferente, um pouco como o Japão em relação à China. Quando você é uma ilha, você tem uma atitude especial quanto com o continente. Inglaterra foi o primeiro país a se divorciar do catolicismo. Foi o primeiro país a ter uma revolução, gloriosa revolução, 1688. O primeiro país a decapitar um rei, bem antes da Revolução Francesa. E foi o maior nascente da ciência moderna. Pessoas como Robert Boyle e Newton, até Darwin, que a ciência, desproporcionalmente, são cientistas que moravam lá. E o maior império, geograficamente, na história do mundo, o Império Britânico, que até chegou para a Índia. E deu para a Índia uma língua franca, que eles usam até hoje, que é o inglês. Eles podem falar entre si, como nunca foi possível antes. Um sistema de trens para visitar outros países, mudou a Índia para o bem e para o mal, como sempre. Cada dom tem também um lado negativo. Então, Inglaterra e a língua inglesa, porque eu encorajo meus alunos, aprende inglês. Você está perdendo tanta coisa se você não sabe pelo menos ler instrumentalmente o inglês, porque essa é a nossa língua franca hoje em dia. Eu posso dizer isso porque eu passei os últimos 45 anos da minha vida não falando inglês, falando outras línguas. E eu tenho direito a exigir isso dos meus alunos. Porque essa abre tantas portas para você. E aprender francês, bom, se você quer ler esses filósofos franceses dos anos 60, boa sorte. Alguma pergunta a mais? Bom, Raul, eu tenho uma pergunta para você.
você que tem traduzido muitas obras do Chesterton, a gente sabe que, anteriormente, né, muitas obras muito mal traduzidas dele. E eu queria saber se você tem algo a falar sobre a experiência que você tem em traduzir Chesterton, as dificuldades, até mesmo a forma de escrita dele, que é muito diferente de muitos autores. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando eu conheci Chesterton, quando eu comecei a ler Chesterton, foi, como eu disse, pela edição da Mundo Cristão, né? E Chesterton, ele ficou, se eu não me engano, algumas décadas, se eu não me engano, sem nenhum livro novo, né? Traduzido para o português. Havia uma tradução muito antiga da Ortodoxia, se eu não me engano, dos anos 50, que eu não sei também se era brasileiro ou se era lusa, né? Mas foi a única que eu achei em português. Há algumas outras muito obscuras. E quando a primeira vez que eu li Ortodoxia, eu já li em inglês, né, mas eu lia muito pouco português. Então eu não tinha como saber muito bem o que era uma boa tradução, o que era uma coisa bem feita, o que era uma coisa excepcionalmente bem feita, né? Eu li primeiro o livro na Mundo Cristão em português, li, achei maravilhoso, e depois eu li em inglês. E eu vi que é uma tradução boa, a tradução do Mundo Cristão, por exemplo, só que você não está lendo, é como se você estivesse... Você perde muito do autor, você perde muito, né? Chesterton ele não foi só... ele não teve só essa capacidade intuicionista absurdamente alta, essa capacidade sintética absurdamente alta. Ele não foi só talvez o maior frasista do último século em inglês, né? Ele foi um escritor também de altíssima monta, né? Varia muito a qualidade das obras dele, como o professor Scott já falou, né? Mas as obras dele que são boas em nível máximo, né? A Ortodoxia é uma delas, O Homem Eterno é outra. E essa foi uma razão também porque eu quis pegar ficção, porque o estilo de Chesterton, principalmente da ficção, é um estilo muito único dele, né? E eu queria ver se eu conseguia traduzir isso para o português, né? Foi tanto eu quis tanto ajudar quanto me testar também, né? E eu creio que pela reação eu consegui mais ou menos satisfatoriamente bem trazer o espírito dele para o português, né? Quanto às dificuldades, eu vou aprendendo bastante, né? O meu primeiro livro traduzido foi para a Eclésia, foi o Esboço de Sanidade. E quando eu leio ele hoje, eu vejo que eu mudaria muita coisa, né? E quando eu leio o Poeta, eu vejo que eu mudaria algumas coisas. E quando eu leio a Taberna, então é uma constante, né? Tanto que o Poeta foi esgotado já, muito obrigado para vocês, né? A primeira edição, eu estou revisando a segunda edição. Ela vai vir revisada, com algumas melhoras, né? Então, é uma coisa constante. Eu ainda estou treinando para tentar pegar uma das obras máximas dele, né? Ortodoxia, O Homem Eterno, porque a gente quer relançar. A gente quer relançar Ortodoxia, a gente quer relançar O Homem Eterno, a gente quer relançar Hereges, por essa questão da tradução, né? Bem, essa é uma questão bastante ampla, bastante abrangente, né? Porque eu venho lendo Chesterton, como já falei, há 10 anos, né? E eu não consigo... É difícil, porque cada obra dele traz uma coisa específica, né? Para você. Mas eu tenho certeza que a obra mais completa, né? E a obra que é mais rica, que tem mais coisas enfiadas lá dentro, né? Mais sintética, é a Ortodoxia. Na Ortodoxia, para mim, Homem Eterno, eu ainda acho que é uma obra mais... talvez maior ainda, só que ela é uma obra diferente, é uma obra mais complicada, e não é uma obra, de modo algum, recomendável para quem está começando. Não é. É uma obra muito complicada, muito complexa. Ortodoxia também é complexo, só que isso é uma coisa... Eu fiquei feliz, porque o Scott confirmou uma coisa que eu sempre achei, que Ortodoxia não é uma obra de apologética, né? Ele não foi escrito para isso. Ele não é uma obra como Cristianismo Puro e Simples, por exemplo. Eu sei disso porque quando eu li Ortodoxia, eu fui atrás de todas as obras apologéticas que eu conseguia enfiar minha mão, e nenhuma delas era igual. Eram todas muito diferentes,
né? E eu percebi que ortodoxia não é uma obra apologética em si. É, como ele mesmo diz, é uma autobiografia espiritual. É a história de como ele, Chesterton, tentou fugir da loucura moderna em direção à sanidade, achando que estava fazendo sozinho. E que cada vez que ele achava um princípio, gratidão, humildade, sejamos, a realidade existe, não tem como provar, alegria, ele descobria que esse princípio era o princípio da cristandade. Então, essa é a ironia do livro, né? Então, por isso que esse livro é tão importante, porque ele é um exemplo prático de como um gênio, certo? Ele bateu de frente, tentando argumentar contra e tentando... Ele não partiu de um ponto dogmático, entendeu? Ele não era um católico de berço, ele não era um cristão de berço. Ele não pegou as respostas prontas. Ele fez o caminho dele. E o caminho dele é muito diferente. É como o padre falou, né? É você tirar da tradição. Como é que é, padre? Tirar o original da tradição. Você falou do Confúcio? Então é isso. Ele pegou uma coisa que já era sem saber, né? Que era todo depósito de fé moral, filosofia, enfim. E sem saber, ele tirou disso o original, né, que é toda a argumentação desde a ortodoxia e que, a meu ver, assim, é um livro extremamente essencial, não só para a obra de Chesterton, mas, no geral, para todo cristão que se preze. É isso, basicamente. E ortodoxia, a palavra, embora que se usa hoje para designar uma terceira parte da cristandade, ortodoxia oriental, catolicismo, protestantismo, normalmente. Ortodoxia, Chester não está pensando na ortodoxia oriental, de forma nenhuma. Também não está pensando não está escrevendo um livro como C.S. Lewis, escreveu um livro, Mere Christianity, como se traduz? Cristianismo puro e simples, que é uma obra da apologética, claramente, desde o início. Você sabe, ele está tentando expor o cristianismo. Aristóteles, bom, é a mesma coisa. Chesterton está tentando comunicar como o ser humano deveria ver as coisas de forma certa. Ortodoxia é como você encarar o mundo. Se traduz às vezes por opinião, mas a doxia é como você encara as coisas, seu ângulo de visão, por assim dizer. E ortos é como ortodontia, colocar certas, é correto, a visão correta das coisas. E se você vê as coisas corretamente, como ente, primeiro cognito, Tomás de Aquino explica tudo isso em formas metafísicas, você vê que o mundo já é uma surpresa, e quando o cristianismo se introduz, uma surpresa pela encarnação, isso não está em descompasso com o mundo, porque o mundo já é uma surpresa. Deus já nasce eternamente na Santíssima Trindade. O nascimento de Jesus no templo só prolonga isso. Então você tem tantas, quer dizer, continuidade melhor, entre a filosofia e a teologia, é aquilo que eu acho que está no âmago do seu pensamento. A filosofia pensa para cima, a teologia, a fé, pensa para baixo, de cima, mas as duas cooperam. E se você vê as coisas ortodoxamente, significa que você não é heterodoxo. Heterodoxo é a pessoa que vê as coisas erradamente. Se alguém aqui acha que estamos numa sala redonda, você tem uma ideia heterodoxa. Porque não é uma sala redonda, é uma sala quadrilateral. Então, incorreta essa heterodoxa. E se insistirmos que você mudasse a sua opinião, veja só, nós estamos vendo os cantos aqui, lá, está reto, não está vendo, está vendo. Não, redondeza. Então, você virou não apenas heterodoxo, mas um herege. Porque o herege é a pessoa que não apenas tem a ideia errada, mas não permite que ela seja corrigida.
Claro, essas ideias são perigosas se você chega em certas ideologias, né? Mas a ideia fundamental é isso. A ortodoxia é simplesmente ver as coisas corretamente. E o cristianismo não é uma surpresa, mas a surpresa não é tão inédita, digamos assim, quando você já saiba, já sente que o mundo mesmo é uma surpresa. E por isso que ele gosta tanto desses contos de fada. Contos de fada refletem de uma forma imaginativa a experiência que já temos. Ou como ele diz mais claramente, quando na conta de fada você vai ter uma porta dourada, uma porta feita de ouro, que você abre, milagres acontecem. Ele diz, você tem essa porta dourada, milagrosa, na conta de fada, para lembrar quando você foi menino, menina, e você vê a sua primeira porta. E você mexeu na maçanete e abriu. Isso já foi um milagre para você. Você não precisava de ouro, não precisava de um monstro do outro lado. Mas simplesmente a porta, gaveta, imagina, uma coisa que contém outros objetos, outras coisas, que está fechada e agora está aberta. Bom, se você não é surpreendida por isso, é porque você sofre como eu de pecado original. Bom, mais alguma pergunta? Por favor. Olá. Essa pergunta vai, acho que para os dois. Por que o Chesterton tem tanto apreço pelo paradoxo, né, como é possível ver nas suas obras? Um paradoxo tem a mesma palavra doxa, paradoxo, que é algo que parece ser contraditório, mas não é. Como tantos paradoxos do Senhor. Se você quer ganhar a vida, tem que perdê-la. Então, o lógico vai dizer, volta para Aristóteles antes de falar essa besteira. Porque você não estudou lógica. Não. Isso não é uma contradição. Não estou dizendo... se você perder a sua vida, você não vai perder a sua vida. Não, estamos dizendo, se você não perder a sua vida, você não vai ganhá-la. Isso é um paradoxo. São duas verdades que são simultaneamente verdadeiras, mas têm tanta profundeza, raízes tão profundas, que você não vê imediatamente o laço, o vínculo. Por isso é paradoxal. Você tem que crescer em experiência, em santidade, em humildade, para que você veja o que o Senhor diz, por exemplo, se eu não perder este apego à minha vida, eu não vou possuir a vida. Quer dizer, a vida vai ser perdida porque eu estou tentando mantê-la. Mais claro, com amor. Você pode dizer amor. Se você quer ter amor, você tem que dar amor. Mas eu quero amor, mas eu quero manter o amor. Então, eu não quero dar. Então você perde. Porque o amor existe na doação. Então, as coisas mais profundas são coisas paradoxais, porque eles parecem ser contraditórias, mas não são. E já foi Agostinho que falou isso. Ele diz que quando você divide coisas materiais, você tem menos depois. Esse é um paradoxo também. Se eu tenho uma torta, eu divido com você, eu tenho menos torta depois deste acto generoso minha. Mas se eu tenho uma ideia e divido com você, compartilho com você, eu não saio depois, onde foi essa ideia? A ideia até aumenta, ela cresce. Cada professor sabe isso. Quando você dá aulas, você sai da aula talvez cansado, mas você está mais dentro do assunto do que antes. Porque comunicando isso, a coisa não diminui, mas aumenta. O amor, isso também. Isso é um paradoxo. O físico Niels Bohr, um dos grandes físicos do século passado, falou o oposto de uma assertiva correta é uma assertiva incorreta ou falsa. Se você dizer algo incorretamente, o oposto disso é corretamente.
Mas o oposto de uma verdade profunda pode ser uma outra verdade profunda. É a mesma coisa. Mas ele está falando sobre a física quântica, onda ou partícula, as duas, nenhum dos dois. Mas essa expressão se aplica também ao paradoxo em Chesterton. O oposto de uma verdade profunda poderia ser uma outra verdade profunda, em vez de uma coisa falsa. A minha dúvida é em relação ao Chesterton em si, né? Ele tem muitos títulos, né? De romancista, bom literário, poeta, mas só que tem um título que geralmente surge muitas divergências em dizer que ele tem esse título, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso em relação ao Chesterton filósofo, né? Ele realmente é um filósofo? Bom, os filósofos acadêmicos diriam que não, com certeza, porque ele não escreve. Mas quando você lê a filosofia, muita filosofia que está sendo produzida atualmente, ele está bem acima desses textos que os pós-modernos especialmente. No meu livro, eu alego que ele merece ser chamado de filósofo no sentido mais profundo. A filosofia é o amor, a amizade com sabedoria. E os sábios antigos, os Lohans na China, e os sadhus na Índia, tem vários nomes para essas pessoas que são sábios. Muitas vezes você pode ter talvez você tenha uma avó, um avô sábio, que nunca estudou filosofia, que nem vai poder identificar quem, Aristóteles quem, porque eles têm a sabedoria pela vida. São Tomás fala sobre conhecimentos, tem várias fontes de conhecimento, mas um tipo de conhecimento que é muito profundo e tem a ver com essa noção de ente primeiramente conhecido, é conhecimento por connaturalidade, per connaturalitatem. Quando você tem um conhecimento porque você já está dentro, você está sentindo a coisa de dentro. Então, esse é algo que Chesterton teve. Acho que eu digo isso explicitamente na conclusão do livro, que ele não é filósofo no sentido de um filósofo acadêmico, profissional de hoje, que escreve artigos em jornais que ninguém lê e que fica em departamentos de filosofia. Nós tivemos uma reunião no nosso departamento de filosofia ontem à tarde. Estou ainda me recuperando disso, porque tem tanta blá, 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 interminável, ilógico. Não é metafísico, não é cosmológico, não é psicológico, não é antropológico, não é ético, não é político, não é estético. É só caótico. E essas são as pessoas que estão ensinando a filosofia. Seria talvez até uma honra para ele não ser chamado de filósofo, por causa do estado desta profissão hoje em dia.